Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 13 de dezembro, domingo, nós estamos no terceiro domingo do Advento, caminhamos já para o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí o Evangelho que a Igreja nos apresenta no dia de hoje, vem do Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 6 a 8, depois de 19 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos encontramos hoje, neste domingo, dia 13 de dezembro, no nosso terceiro domingo do Advento, nesse momento de oração. Tem uma frase bonita de Charles Chaplin, o cineasta britânico, que nasceu em 1889 e morreu em 1977, que dizia: a vida é uma tragédia quando vista de perto, mas uma comédia quando vista de longe. Às vezes a gente tem uma impressão de que a vida é uma tragédia, uma grande dor, uma grande dificuldade, mas quando a gente se afasta, pode ser que essa tragédia se torne uma comédia. A frase de Charles Chaplin, ela é bonita, não tenho certeza se é dele, a gente nunca tem certeza das frases daquilo que é publicado, mas a gente fica aí nesse drama entre ver a vida como uma tragédia ou ver a vida como uma comédia. Mas é preciso a gente viver a vida. Se a gente vai olhar lá como uma tragédia ou como uma comédia, vai depender da nossa consciência e da realidade em que nós vivemos. Talvez para alguém que está passando fome ou desempregado ou doente numa cama, a coisa está mais próximo da tragédia. Talvez para quem tem um churrasco hoje, um almoço, um aniversário, uma festa, ou está no lago, no rio, a vida talvez seja mais perto de uma grande comédia, de uma grande alegria. E nesse terceiro domingo do Advento nós temos aí a figura de João Batista. João tenta apresentar para nós essa figura de João Batista. A primeira parte do Evangelho ele vai apresentando João Batista. Surgiu um homem. Esse homem ele veio para dar testemunho da luz. Ele não era luz, porque havia uma confusão na época de Jesus se João Batista não seria o Messias, já que ele batizava e atraía multidões. E por isso João Batista depois é eliminado, porque incomodava. Todo ser humano que começa a promover alguma mudança incomoda. Toda pessoa que promove alguma mudança, uma alteração, incomoda. Cada vez que a gente propõe uma mudança na paróquia, a gente sabe que tem gente que se incomoda, tem gente que se irrita, e às vezes dá certo, mas a pessoa mesmo dando certo, e às vezes dá errado, né? A gente nunca tem uma fórmula, né? A gente propõe uma mudança de horário, todo mundo se arrepia, e depois a gente insiste, propõe, a coisa dá certo. Às vezes a gente propõe algo, as pessoas se arrepiam, e a gente insiste, talvez não dá certo. A gente não tem, a vida é isso, não adianta você ficar querendo aí
zona de conforto e ao mesmo tempo segurança total, porque a vida ela é bagunçada, é igual ao nosso corpo. Nosso corpo funciona, a gente anda, caminha e a gente se movimenta porque não tem nada reto, plano e quadrado no corpo, tudo é torto. E porque todos os ossos nossos são tortos, a gente consegue caminhar, sentar, se movimentar. Então o Evangelho de João está dizendo, olha, tem um cara aí chamado João, ele veio aqui, mas ele não é o Messias, ele veio para dar testemunho da luz. Da luz. Porque no prólogo de João, antes tinha dito que as trevas queriam destruir a luz. E as trevas e os judeus, quer dizer, as autoridades que tinham o poder, o problema da vida chama-se sempre poder, o problema da vida é sempre aqueles que detêm o poder e quando possuem poder na mão se tornam deuses. Isso é uma grande dificuldade na vida. A gente nunca briga para servir, a gente briga para ter poder. A gente nunca faz eleição assim para quem se candidata a lavar um banheiro. A gente manda alguém lavar banheiro, né? Mas a gente faz eleição para quem mandar, para quem vai ser chefe, para quem vai assumir coordenação. A gente sempre se reúne para fazer eleições ou escolher para quem vai dar um certo poder. E quando a pessoa assume um poder e isso é um serviço, aí sim a coisa corresponde à vontade de Deus. Quando a pessoa assume um poder e ela se torna Deus, aí nós entramos na esfera do pecado. E aí começam as confusões, começam as dificuldades. É claro que toda pessoa que assume um poder, uma responsabilidade, ela tem que cumprir e corresponder àquilo. Não dá para contratar um motorista sem carteira de motorista. Não dá para você entrar num avião com um piloto que não tem brevet. Não dá. Ou você contratar uma cozinheira que não sabe cozinhar. Ou você dá um cargo, uma responsabilidade para alguém que não sabe administrar, não sabe coordenar conflitos, não sabe administrar divergências, não sabe administrar certas situações. Por isso nós vivemos isso. Esse João Batista, ele não tem o poder de ser o Messias, mas ele tem o poder de anunciar a chegada do Messias. Ele não é a luz, mas ele sabe que a luz estava sendo ameaçada, mas ele dá testemunho da luz. Dar testemunho da luz é fazer um testamento, é fazer um testamento de que algo é verdadeiro, é fazer um pronunciamento, é dar um exemplo. Quer dizer, um pai precisa ser uma testemunha para os seus filhos. Se o pai começa a dar mau exemplo, ele é um contra-testemunho. E o testemunho eu estou atestando que fazer assim está certo. Eu estou atestando que acreditar nisso está certo. Eu estou acreditando que rezar assim está certo. Eu estou atestando a você que você tem que se comportar desse modo. Por isso, olha o meu modo de agir. Testemunho não é uma questão de discurso. Testemunho é uma questão de vida vivenciada. A gente não dá testemunho só por falar. O testemunho nosso é o que São Francisco dizia, né? Evangelize de todos os modos. Se necessário, use as palavras. Era o ensinamento de São Francisco. Quer dizer, você deve evangelizar e dar exemplo de todos os modos. Se necessário, use as palavras. E aí nós temos, na primeira parte, então, João diz quem é João Batista. Na segunda parte, a polícia do Sinédrio, que são os levitas, juntamente com algumas outras autoridades, vão questionar João Batista. E já chegam direto. Quem és tu? E o João diz, não sou o Messias. Você é o Elias? Não sou. Você é o profeta? Não sou. E por que essas referências? Porque essas referências havia uma mentalidade, uma esperança de que o Salvador viria com essas características. Viria como Messias, viria como Elias, viria como o profeta. Em outras palavras, o Salvador seria uma continuação daquilo que já existiu, que seria uma coisa meio conformada, conformismo, mas seria uma coisa mais uma continuação, a mesma coisa do que já existiu, tendo como referência os profetas, Elias, como referência o Messias, o novo Moisés, que seria uma continuação. Essa era a mentalidade, mas eles nunca imaginavam que esse Salvador não é uma continuação. Esse Salvador não é outro Messias, não é outro Elias,
não é outro Moisés. Esse Salvador é Deus. É Deus que começa a falar coisas novas, que ninguém no Antigo Testamento ouviu. Por isso Jesus, um momento, fala para os discípulos: olha, muita gente queria ouvir o que vocês estão ouvindo, eles não ouviram, mas vocês estão ouvindo. Muita gente queria ver o que vocês estão vendo: transfiguração, andar sobre as águas, a cura, os milagres, a multiplicação dos pães, a partilha, mas eles não viram. Por isso há uma quebra do processo do Antigo Testamento com o de Jesus, que é totalmente diferente, porque Jesus é Deus dentro da nossa condição humana, que aí entramos entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, é um diálogo que há e um estudo que há na teologia, e ao mesmo tempo esse Jesus, ele vem para nos dizer coisas sobre Deus, e algumas coisas que Deus quer e que as pessoas não gostaram muito, principalmente os fariseus e doutores da lei. Então João Batista, no segundo, ele é questionado. E aí as pessoas dizem, diante do questionamento da polícia, que são os levitas, que estão questionando João Batista nega: eu não sou Messias, não sou Elias, não sou profeta, eu não sou nenhum deles. Então, se você não é, quem é você? Aí João Batista usa uma expressão do Isaías: eu sou só uma voz que grita no deserto, aplanai os caminhos para que você chegue até Deus. Quer dizer, uma voz que grita no deserto. O deserto é um lugar que você grita e ninguém escuta. O deserto é um lugar silencioso, é um lugar quente, é um lugar de solidão, é o lugar das tentações, é diferente da cidade grande. O deserto é o lugar do abandono, em que a vida é ameaçada, é diferente da cidade grande, é diferente do conforto das coisas da cidade grande. Esse deserto, alguém está gritando. E está gritando o quê? Só coloca um caminho reto, não dificulta o caminho do povo até Deus. E às vezes a gente faz isso. A igreja faz isso muito, né? Nós vivemos numa igreja aí que volta e meia um escândalo atrás do outro, né? Volta e meia uma exigência atrás do outro, um pedido atrás do outro, uma coisa totalmente fora daquilo que Jesus ensina. É um bispo novamente acusado, é um padre novamente acusado, é religiosos presos, quer dizer, e depois uma igreja exigente, de curso, de não sei o quê, cheio de regras, cheio de normas. E aí aparece diante de você uma pessoa totalmente abandonada, miserável, desinformada, e às vezes você não pode acolher porque a lei da igreja, a norma da igreja, os princípios da igreja, não pode. Alguém que não teve certas oportunidades de receber certos sacramentos, mas a estrutura da igreja não me permite acolher aquela pessoa, porque se ela não teve ou não pôde ter certos sacramentos, ela está proibida agora de ser abençoada por Deus. Então nós temos às vezes essa mentalidade, e por isso endireitar o caminho. Vocês estão fazendo um caminho torto, vocês estão fazendo um caminho difícil, vocês estão dificultando as pessoas para rezar. A burocracia ela é pesada, as estruturas de leis e normas ela é pesada. Olha como é difícil o processo de anulação de matrimônio de alguém que não deu certo. Uma senhora que casou com um marido alcoólatra, violento, agressivo, que traía ela, depois ela consegue se livrar e está condenada o resto da vida pela igreja a nunca mais poder receber o sacramento. Porque se ela pede, é tanta burocracia, tão difícil, quer dizer, são caminhos que nós mesmos da igreja vamos colocando caminhos tortos para as pessoas. E vamos, às vezes, no lugar de aliviar, vamos gerando sofrimento, vamos gerando condenação, vamos julgando, vamos oprimindo, vamos explorando, porque a gente não nega a oferta dada, a gente não nega o dinheiro doado, mas a gente nega às vezes uma bênção, a gente nega às vezes um perdão, a gente nega às vezes uma absolvição, a gente nega o bem, mas a gente não recusa o dinheiro. Então é a velha coisa, né? O que é importante para nós, a bênção de Deus ou o dinheiro que a gente recebe. Por isso a minha prece hoje é que a gente possa olhar para João Batista
e dizer a mesma coisa, que nós sejamos vozes gritando nesse deserto, mesmo que ninguém escute, mas que a gente tenha essa consciência de endireitar os caminhos para chegar até Deus, que a gente tenha essa consciência de que não estamos aqui para ser condenados, mas nós estamos aqui para ser abençoados por Deus, para aprender a viver a vida, porque a vida passa tão rápido, né? Para aprender a viver a vida, para não complicar o caminho das pessoas até Deus. E é claro, convidar a conversão àqueles que não são tão bons. Mas é preciso dizer, e João Batista diz, olha, no meio de vocês eu não sou o Messias, mas no meio de vocês está alguém tão importante que vocês não sabem quem que é. Vocês não são capazes de enxergá-lo, vocês não são capazes de percebê-lo, mas eu não presto nem para ser escravo dele. Viu? Ele está falando isso para gente que está envenenada pelo poder, para gente que não quer saber de se converter, para gente que não quer perder os seus privilégios. E João Batista diz, eu sou isso, eu sou uma voz que grita no deserto, ajude as pessoas a chegar até Deus. Mas no meio de vocês está alguém tão importante que vocês não sabem quem que é. E aí às vezes a gente tem que se perguntar, será que Jesus está no nosso meio e eu não sei quem que Ele é? Será que Jesus se encontrou comigo e eu não sei quem que Ele é, porque eu estou preocupado com as minhas responsabilidades, preocupado em fazer as coisas acontecer, preocupado em dar satisfações da vida, preocupado em fazer as coisas se movimentar? E aí, ou preocupado com a estrutura, preocupado com o poder, preocupado com querer ou não agradar a todo mundo. E será que eu não estou na mesma condição? Há um Jesus perto de nós que a gente não consegue ver, mas João Batista tem consciência, eu não presto nem para amarrar as sandálias dele, nem para ser escravo dele. Por isso que Deus abençoe esse nosso terceiro domingo do Advento, nos dê paz, alegria, abençoe a nossa semana e que a gente também possa dar uns gritos por aí. Olha, vamos facilitar a vida, vamos melhorar a nossa convivência, vamos nos converter, vamos facilitar a vida até Deus, vamos parar de gastar tempo com picuinhas, vamos rezar mais, vamos pedir a Deus mais perdão, vamos nos preocupar mais com o bem do outro, vamos nos preocupar mais em ajudar quem precisa ser ajudado, seja lá do ponto de vista de carência de coisas, como no ponto de vista de carência de sentido para a vida, de carência de vontade de viver, de carência de sabedoria para administrar problemas e dificuldades da vida. Que Deus abençoe a todos nós, um abraço e até mais.